Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, com o ingresso do planeta Vênus no seu signo de exaltação, que é Peixes. Vênus vai passar por Peixes de 13 de janeiro até 7 de fevereiro de 2020. Para você já deve ter visto aqui no canal que Vênus em Peixes, como eu já disse, está em exaltação, está num de seus signos de maior poder. Só lembrando, Vênus fica muito poderosa em domicílio, em casa, em Touro e em Libra. E em Peixes ela está numa outra dignidade planetária, que é a exaltação. Isso significa que Vênus está muito forte, está bem poderosa em todos os seus atributos, que são sedução, beleza, estratégias de comunhão, formas de atração sensual, mediar, lidar com os outros, buscar e receber prazeres e, acima de tudo, estando em Peixes, um grande desenvolvimento do aspecto estético, seja pela via musical, seja pela via das linguagens não verbais. Quais são elas? Aquelas que são imagéticas, mas também dentro desse conjunto de linguagens que eu vou chamar aqui de não verbais e de simbólicas, temos também a poesia, as formas conotativas, as formas figuradas de explicar, de sentir alguma coisa. Todos os elementos estéticos pertencem ao âmbito de governo, de domínio de Vênus. A Vênus passando em Peixes, ela lembra isso tanto para quem nasceu com a Vênus ali nesse signo, quanto para quem vai experimentar isso em maior ou em menor grau ao longo dessa passagem, que estimula muito o aspecto romântico, sonhador desse fator que é o planeta Vênus, que lida com relacionamentos e lida com essa troca interpessoal entre as pessoas e que, entre outras coisas, pode significar um período em que grande parte das pessoas do mundo, suscetíveis a isso, podem se autossacrificar por afeto, podem até se anular, podem ceder em demasia, tudo isso em função dos desejos, das necessidades dos outros. Vênus em Peixes é extremamente altruísta, mas também, pelo lado mais sombrio, seu excesso de sensibilidade e a necessidade de sonhar alto, delirar, delira mesmo. Pode se colocar de uma forma meio que inconsciente em armadilhas amorosas, em armadilhas autossacrificiais, como que eu tenho que me doar, tenho que fazer alguma coisa para que o outro deixe de sofrer, aliviar o sofrimento alheio. Tudo isso que parece ser um defeitão, na verdade sai de um talentão, que é a capacidade extraordinária de quem tem a Vênus em Peixes, ou de quem ainda se sensibiliza com a passagem desse planeta nesse signo, de se inspirar profundamente. Parece que as pessoas com isso, com essa sensibilização ou com essa posição dentro do mapa, parece que captam a atmosfera criativa do seu período, do seu tempo. Parecem que estão recebendo das musas, mitologicamente falando, alguma informação ou alguma diretriz, alguma percepção que estava faltando ali no ambiente entre as pessoas, de forma a cativá-las, a fazer com que todos os outros, ela própria e todos os demais ao redor, transcendam seu estado mais ordinário de percepção, de consciência. O período da passagem de Vênus em Peixes é muito bom para que a gente possa usufruir desses aspectos artísticos, musicais, estéticos, imagéticos, fantásticos, Tudo que é fantasia está dentro desse governo de Vênus passando em Peixes. Está aí uma boa dica, para passar o mês planejando aqui como transcender esse estado ordinário de consciência através desde coisas mais literalmente metafísicas, como fazer processos iniciáticos, como ir para algum evento religioso ou metafísico ou filosófico, alguma coisa que te eleve, mas também com arte, literalmente, mais shows de música, mais visitas a museus, a pesquisas sobre obras de arte, ou fazer arte, aprender alguma coisa ligada a esse ramo
tão bonito da vida. É preciso também enfatizar que quando Vênus está poderosa, aliás, vou repetir a palavra, está enfática, é muito bom para que a gente possa usar os seus atributos na vida cotidiana, que é mediar, namorar, paquerar, sentir prazeres de toda a ordem, inclusive, né, sentir sabores, prazeres e coisas que são desse âmbito em que Vênus governa em sua característica simbólica. Então, teve problema com parceiros, com namorados, com pessoas com quem você tem algum tipo de convívio, é uma boa hora para exercer perdão. É uma boa hora para relativizar as suas próprias percepções, para se colocar no lugar do outro, né, ter empatia, né, ter essa percepção do que o outro pode ter passado para gerar uma situação que talvez tenha criado algum tipo de mal-estar, e descobrir ali, com essa sensibilidade, não necessariamente com intelecto, com elaborações muito complexas, mas com sensibilidade, o que fazer para que essa situação descompensada possa voltar ao normal, ou pelo menos sair daquela situação tensa. A Vênus em Peixes é um período excelente para a gente se perceber no lugar do outro, para se colocar nesse lugar, saber quando o outro sofre, saber que o sentimento que você tem em relação a alguma situação difícil, o outro também tem. É saber se colocar no lugar do outro, quase que se transformando, feito um ator, né? Uma coisa meio camaleônica, né? Se transformando, empatizando, incorporando as perspectivas que não são necessariamente próprias, mas de outra pessoa ou de várias outras pessoas. Num nível mais metafísico, isso seria perceber que todos nós somos uma coisa só, que pelo menos partimos de uma mesma fonte. Mas num nível mais terreno, mais mundano, isso seria também entender, né, o próximo, entender que os outros também não são tão diferentes assim, apesar das diferenças, apesar das necessidades, culturas, formas de abordagem, mas que no meio dessas diferenças tem alguma coisa que todos têm em comum, que é a sua própria condição humana. E se tem uma palavra que possa ajudar a resumir Vênus em Peixes, né? Quer dizer, não dá para resumir uma coisa tão complexa quanto essa, mas vale a pena a gente pensar naquele dito popular: quem canta, seus males espanta. Isso é uma coisa que sempre me lembra o simbolismo de Vênus em Peixes, porque quando a gente canta, falando nisso, eu tive uma experiência muito interessante usando o metrô do Rio de Janeiro, certa vez, e uma dupla de músicos entrou no metrô. E aqui em Portugal é metro, né? Mas a dupla de músicos entrou no metrô e começou a cantar músicas bem populares, bem interessantes, inclusive marchinha de Natal e tal. E uma do Legião Urbana, e do conjunto Legião Urbana, aquela "É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã". Essa música, né, que é tão bacana, Pais e Filhos, ela fez todo mundo cantar no metrô. Quando eu entrei, estava todo mundo com aquela cara de preocupado, festa de fim de ano, muita correria de Natal, enquanto estava trabalhando, questões de família, estava vendo todo mundo com aquela cara meio sisuda, e entram esses dois músicos, e de repente eu olho ao redor, tinha até gente filmando, as pessoas começam a bater palma e cantar juntos. Parece que todo mundo esqueceu o seu problema, não jogou de lado, mas que atenuou aquela carga. Olha que coisa interessante, isso é uma característica de Vênus em Peixes. Quando eu passei nesse dia, Vênus não estava passando em Peixes, mas é interessante eu estar gravando esse vídeo e recordar dessa situação, porque de fato a música e as mensagens literárias, né? As mensagens da letra e as mensagens melódicas, que são Vênus em Peixes, que é a cara do Vênus em Peixes, elas podem fazer com que você ultrapasse as diferenças. Isso é muito bacana e é muito bom para refletir durante essa passagem de Vênus em Peixes. Fica aí a dica. Bom, aqui algumas dicas práticas, né, da passagem desse trânsito, com os aspectos que Vênus vai formar ao longo dessa trajetória em Peixes. Me acompanhe aqui.
De 13 a 17 de janeiro, Vênus vai fazer um bom aspecto com Urano, um sextil, um aspecto harmônico, que é esse de gerar afinidades com pessoas mesmo muito diferentes, gerar afinidades intelectuais, afinidades estéticas, afinidades por compaixão. É uma possibilidade muito boa de reunir grupos de amigos, grupos de pessoas que pensam afins, que tenham ideias compassivas, assistencialistas, humanistas, e que possam envolver tanto algum tipo de movimento vanguardista quanto algum tipo de tecnologia, né, aplicada para aliviar sofrimento alheio. Ou ainda, até no nível mais corriqueiro, né, fazer com que as pessoas tenham mais contato umas com as outras, se possível até namorando, favorecendo de uma maneira casamenteira encontros entre outras pessoas. É uma fase de verdadeira harmonização entre grupos, classes, sistemas associativos, fraternidades durante esse período. Se você puder estar em contato com grupos relativamente grandes de pessoas nessas fases, não deixe passar essa oportunidade. Você pode sair dali inspiradíssimo e se sentindo muito em paz, tendo liberado algumas culpas, alguns problemas, passado mágoas. Você vai ver que vai ter gente mais compreensiva ao seu redor, ou até mesmo a sua própria compreensão, sua compaixão também aumente durante essa fase. Aqui eu vou fazer um cruzamento entre vários ciclos muito favoráveis e um que é bem dificilzinho, que vai de 16 de janeiro até 31 de janeiro também, que é a Vênus em trânsito, em quadratura com Marte. Esse trânsito aí, esse período é chatinho, ele é dificilzinho. É um período que pode ter um pouquinho de desarmonia doméstica, que a pessoa pode estar indisposta no trabalho, que pode ter alguns gastos interpessoais, né, algumas dificuldades de receber recursos pelos quais já pagou ou que talvez devam pagá-la por isso, né? Alguns podem ter dificuldades criativas, justamente nesse período de 16 a 31. Vai pegar o dia 17, que ainda é harmônico, então provavelmente ali do dia 18 para frente a coisa fica um pouquinho mais difícil. Mas calma, que eu estou falando da dificuldade e ela está acontecendo no meio de várias outras facilidades, possivelmente compensatórias. Preste atenção nisso aqui, que se tiver percalço aí no caminho, você consegue desviar mais ou menos e aproveitar as oportunidades melhor. Continua aqui. E justamente nessa mesma fase em que tudo estava indo bem entre os amigos e clubes e associações, afinidades em geral, justamente ali de 17, 18 de janeiro até 31, há uma baixa, né, nessas expectativas. É um período bom para você que estava ampliando esses contatos entre grupos e tudo mais, dá uma leve recuada, ver para crer, não ser muito incisivo. É a hora em que as pessoas que estão propensas a pequenos desentendimentos nesse grupo começam a mostrar aquilo que lhes desagrada. Então é uma hora em que a gente precisa recuar para não ser incisivo demais e não gerar um problema, o problema que pode estar ocorrendo de uma maneira meio periférica, para que ele não venha para cima do indivíduo. Alguns podem ter seus projetos individuais um pouquinho criticados por pessoas da família, talvez mais pelo sentido de que você está dedicando demais atenção aos projetos e não aos familiares. Mas isso é uma coisa que pode ser dialogada e, de princípio, o períodozinho é chatinho porque a cobrança costuma ser bem incisiva, mas nada que um diálogo não possa resolver. Até porque esse mesmo período, que é complexo, ele também está sendo acompanhado de um outro que está atingindo outras áreas da vida, mas cujos benefícios acabam sendo, como eu já disse, compensatórios, que é o sextil de Vênus com Júpiter e a conjunção de Vênus com Netuno, que vai cobrir o período de 20 a 31 de janeiro de 2020. Talvez esse seja o período em que as pessoas mais criativas, mais imaginativas, mais dóceis, mais sensíveis e compassivas tenham sua maior oportunidade ao longo de grande parte do ano para expressar todas essas qualidades. Não se espante se esses favorecimentos vierem de pessoas de locais distantes que tenham um sotaque forte dentro ou fora do seu país. Em geral, sotaque forte em relação ao seu, né? No coletivo isso pode coincidir com tentativas, né, esforços
grandes para gerar conciliações em meio a todo o caos e todos os embates que nós estamos vendo acontecer ao longo desses últimos meses, desse período todo tão caótico que a gente vive. Vai ser um tal de amigo nosso, né, contando histórias de que sonhou com músicas, sinfonias inteiras, letras, poesias, filmes, livros. Essas coisas são perfeitamente possíveis de ocorrerem durante um trânsito como esse. O problema é que são muito fugazes. Então, se a pessoa tiver alguma perseverança, anota tudo que puder, sonhos inclusive. Anda com um Moleskinezinho tipo esse aqui para anotar as inspirações que vierem à cabeça. Ou faz no celular mesmo, do jeito que melhor lhe convier. O período é especialmente favorável por aquelas profissões ou aquelas áreas que são governadas por Júpiter e por Netuno, quer sejam locais que proporcionem viagens, como aeroportos, agências de viagens, locais marítimos, locais de culto religioso, de culto filosófico, de estudos acadêmicos. Então, um período de ligeira harmonização, né? Quando há conflito, sempre tem alguém com personalidade carismática o suficiente para mediar. Também no que tange a Júpiter, isso aí é um período também curto, mas interessante para quem mexe com leis, com direito, com relações internacionais. Então é um período aí de ufa, que alívio. E fechando essa fase toda do trânsito de Vênus, ela termina ali com um sextil, um aspecto muito favorável com Sol, Saturno e Plutão. Sim, aquela conjunção que a gente vem falando, todo mundo está falando que ela é complicada mesmo, ela é difícil. E o Sol vai alcançar esses dois planetas nesse período ali, e vai de 2 a 6 de fevereiro. E Vênus vai alcançar essa conjunção que já está acontecendo. Esses 3 fatores vão estar juntos, Vênus alcança e cruza todos eles. Vênus alcança com o aspecto de sextil, que são 60 graus de distância. É um aspecto bem harmônico. E nessa passagem, no meio dessas crises todas, ainda assim é possível esperar algum resultado positivo. Normalmente é uma fase interessante para ganhar recursos, né, para pedir fomentos, para negociar com algumas autoridades, né? Normalmente são autoridades estatais, autoridades empresariais, gente que tem algum know-how muito elevado em determinada profissão ou campo de experiência. É uma fase excelente para fazer esse tipo de coisa. Eu digo isso a despeito de todas as crises, né, que nós aqui no Brasil vivemos, especialmente com sistemas de governo, de administração, mas enfim, é uma fase em que, em outras instâncias, pelo menos, a gente pode esperar algo de positivo, vindo especialmente do diálogo e da forma de ser persuasivo por gentileza. Por fim, essa fase ali, para quem tem algum domínio dessa área, é muito interessante fazer alguns investimentos, não muito arriscados, mas investimentos que possam ter retorno de médio a longo prazo. Às vezes são ações de empreendimentos que a pessoa faz, ou é um investimento em fundos de investimentos e coisas similares, mas sempre há um bom retorno a partir dali. São coisas curtas, mas que têm coisas pequenas até que tem retorno em médio e longo prazo. É bom, nesse caso, se você quiser fazer isso, se consultar com um especialista da área. É isso, gente. Vou me despedindo aqui por enquanto. Eu sou Carlos Holanda. Se você gostou aqui do vídeo, clica aqui no botãozinho de inscrever, toca ali no sininho para que você receba as notificações das novidades no canal. E se você quer aprender astrologia, não se esqueça aqui que no texto de descrição desse vídeo tem toda uma série de links para que você possa nos acompanhar com cursos online, com toda uma formação e com workshops independentes e com a agenda de cursos e eventos presenciais. É isso aí, fica aqui a dica, não deixe de visitar nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né, do site Carlos Holanda Astrologia, para conhecer os nossos cursos de EAD, né, de ensino à distância. É isso, um grande abraço e até a próxima!